Vamos lá. Vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios, né, de urbanização brasileira. Nós já corrigimos a 1 e a 2, vamos começar com a 3 aqui, ó. Na administração do engenheiro e prefeito Carlos Sampaio, né, em 1920 até 1922, o Morro do Castelo foi totalmente demolido. A decisão causou muita polêmica, tendo sido criticado por vários intelectuais, como, por exemplo, Monteiro Lobato. O Morro do Castelo houve sempre cochichos suspeitos nos quais um estribilho soa insistente. Precisamos arrasar o Morro do Castelo. Parece que virou negócio. Que o verdadeiro tesouro oculto em suas entranhas não é a imagem de ouro maciço de Santo Inácio, mas sim o Panamá do arrasamento. Os homens de hoje são negocistas sem alma, querem dinheiro. Para obtê-lo, venderão tudo, venderiam até a alma se a tivessem. Como pode ele, pois, resistir à maré e às suas credenciais, velhice, beleza, pitoresco, historicidade? Não são valores de cotação na bolsa? De acordo com a crítica de Monteiro Lobato, transcrita no texto, o arrasamento do Morro do Castelo expressou a seguinte perspectiva de intervenção urbana. Então vamos lá, vamos fazer um resgate. Primeiro vamos para um conceito, né? O conceito de reformas urbanas. As reformas urbanas, elas podem se dar por dois viés básicos. Um é o arrasamento, a destruição daquilo que está, né, está ali pré-existente, né, para o reerguimento do novo, né, esse novo muito entre aspas, certo? Que de fato, né, atendendo às novas exigências econômicas, tecnológicas, né, adaptada à nova realidade, tendo, né, como orientação os interesses de uma certa elite, e outra que é, né, a preservação. Você reforma com o objetivo de preservar, tá? Como, por exemplo, a gente pode chamar atenção para cidades, né, históricas, como no Rio de Janeiro, né, que tentam, né, manter vivos um passado, sobretudo áureo do café ali no século XIX, né, como Barra do Piraí, né, onde nós temos ali hotéis fazendas, né, como por exemplo as cidades turísticas, né, de Minas Gerais, as cidades mineiras ali, que fazem referência ao período também de extrema importância, né, para a história do Brasil, o período da mineração, né? Várias cidades, né, baianas, nordestinas, de uma forma geral, no sul do Brasil, então tem a lógica de preservação, tá? Tem a lógica de preservação. Nesse caso aqui, a gente está falando sobre um processo de arrasamento que ganhou corpo quanto política pública no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, no início do século XX. É uma temática que o professor de História trabalha bastante, né, quando fala sobre aquele período ali que alguns chamam de Primeira República, né, o período da República Velha, embora seja um termo, né, já passado, já não muito utilizado nessa expressão, porque ela tem várias conotações, né, depreciativas, o período ali, sobretudo, da República Oligárquica, tá, do Brasil, tá certo? Então, o que é importante perceber? Que no início, né, do século XX, o Rio de Janeiro foi alvo de reformas, né, intervenções urbanas que tinham como objetivo principalmente modernizar as áreas centrais da cidade, tá bom? A questão é que nessas regiões centrais de grande importância, né, empresarial, econômica, existiam construções, inclusive vestígios, né, que relembravam, que voltavam, né, ao passado colonial brasileiro, ao passado imperial. Lembre-se que o Rio de Janeiro, né, substituiu Salvador como capital no período pombalino, vai, né, se manter ali até 1960, então nesse período era, né, a capital do Brasil, tá certo? E a gente não pode esquecer nunca, né, do lema do positivismo, né, inclusive está na bandeira do Brasil, ordem e progresso, né, na perspectiva de modernizar a cidade, né, destruindo logradouros ligados ao passado colonial, imperial, criando, né, novos logradouros, certo? Áreas, né, foram aterradas, morros foram destruídos, né? E é nesse tocante que a gente precisa lembrar, como, por exemplo, as reformas que ocorreram durante o presidente Rodrigues Alves, né, que foi presidente do Brasil de 1902 até 1906,
que indica, né, como chefe do executivo municipal, como prefeito da capital, naquele momento não era eleição, né? Era o presidente que indicava o prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito Pereira Passos, né? Que vai ficar aí nesse mandato de 1902 até 1906. E ali aconteceram várias, né, várias mudanças, né? Várias mudanças importantes. O objetivo era modernizar o Rio de Janeiro, transformá-la numa capital europeia dos trópicos, tendo sempre como referência, né, Paris, né, a França como referência cultural. E para isso, né, a gente pode perceber que tivemos o verdadeiro bota abaixo, certo? Somado a uma política sanitarista, né, liderados por Oswaldo Cruz, que culminou inclusive no fatídico episódio da revolta da vacina. É, Nesse contexto, a gente pode perceber que cortiços, né, áreas de comércio popular foram destruídas, foram arrasadas, a população pobre, né, é obrigada a sair dessa região com a justificativa de progresso, né, foi engrossar as áreas de pé de morro, as áreas de favela. Sempre bom destacar, né, esse nome favela, isso vem de uma árvore, né? Vem de uma vegetação. Nas aulas de história, né, o professor fala sobre Arraial do Canudos, né, o Arraial de Canudos, de Antônio Conselheiro, e ali tinha o Morro Favela, né? Ali tinha o Morro Favela. E os soldados, né, que foram cooptados, né, vamos chamar dessa forma, cooptados, até mesmo obrigados, né, a irem lutar contra a população pobre, né, do Arraial de Canudos, massacrá-los mesmo, foram e tinham como um estímulo a possibilidade de ter uma moradia, uma casa, né? O Arraial foi destruído, a guerra foi findada, Antônio Conselheiro foi morto, né? O Arraial foi dizimado, a vontade dos senhores de terras foi confirmada e esses soldados voltaram para o Rio de Janeiro, né? E ali se estabeleceram no Morro da Providência, né? Que passou a ser chamado de Morro Favela, tá? Fazendo referência a isso. Existem outras, né, explicações, outras utilizações do termo, mas é o que nós chamamos, né, de favela, essa área segregada, né? E essa concentração de aglomerados subnormais, utilizando a expressão do IBGE, tá certo? Então, na década de 20, né, nós tivemos o arrasamento do Morro Castelo, que é a continuação dessa política, né, sanitarista, de arrasamento, né, do bota abaixo, né? E a justificativa também do arrasamento do Morro Castelo, que iria facilitar, por exemplo, a circulação atmosférica, minimizar, né, doenças, né, ou seja, aumentar a qualidade do ar e diminuindo, né, determinados tipos melhorando, né, as condições sanitárias da região, tá certo? Uma parte, né, inclusive, foi utilizada para o aterro do Flamengo, né? Foi uma parte que foi utilizada para o aterro do Flamengo, tá certo? E Monteiro Lobato, né, no seu trechinho aí, ele é um crítico, né, importante, como a gente vai perceber, né? Ele se posiciona contra, né, o arrasamento, denunciando que, né, como ele deixa claro aqui, ó, a velhice, a beleza, o pitoresco, né, essas crendices aí que se falava, né, que se lamuriava, né, certo? Então é mais ou menos nesse sentido, tá legal? Certinho? E o Morro do Castelo, de fato, né, assim, tinha, né, um resguardo aí, digamos assim, de determinados aspectos ligados, né, ao passado brasileiro, certo? É importante perceber isso, tá certo? Foi uma região extremamente qualificada, né, por esse olhar aí urbanístico, tranquilo? Vamos lá. De acordo com a crítica Monteiro Lobato, descrita acima, o arrasamento do Morro Castelo expressou a seguinte perspectiva de intervenção urbana. Então, qual que era, né, o norteador dessa política intervencionista? Remoção da população pobre. Então, isso aqui pode levar o aluno, inclusive, ao erro, né, ao equívoco, né, como, por exemplo, remontar os cortiços das regiões centrais, tá, da época do Pereira Passos, tá? Então, assim, já coloca aqui, joga lá A para levar o aluno ao erro, tá certo? Então, aqui está perguntando, assim, de acordo com a crítica de Monteiro Lobato,
tá? Essa é a questão. De acordo com a crítica de Monteiro Lobato, o arrasamento do Morro Castelo. Então, ele não está criticando, não era um local de tirada da população pobre, né? Como aconteceu, por exemplo, com a destruição dos cortiços, alagamento de vias, né? Destruição de comércio popular na época, no início do século XX, na época de Pereira Passos, tá bom? Certo? Aqui a gente está falando do prefeito Carlos Sampaio. Então, para levar o aluno ao erro. Saneamento de áreas degradadas. Então, também pode estar fazendo levar o aluno ao erro, né? O aluno vai lembrar, por exemplo, das medidas sanitaristas, né? Já iniciadas desde o século XX. Monteiro Lobato não está criticando isso, tá? Ele está aqui, ó, desqualificação do passado colonial, ou seja, o objetivo era, de certa forma, apagar determinados resquícios, né, do passado brasileiro dentro do slogan Ordem e Progresso, certo? A mesma coisa aqui, ó, não temos indicação na modernização do transporte público. Então, eu considero uma questão com grau de dificuldade elevada, típica da UERJ, que exige, além de conhecimento, né, exige uma capacidade interpretativa muito forte por parte dos alunos. É uma questão extremamente interdisciplinar, né, com a história. Tá bom? Então, acho assim que essas duas possibilidades que antecedem, né, ao gabarito C aumentem muito, né, o grau de dificuldade da questão, porque o aluno tende, num momento de nervosismo, né, de ansiedade, numa leitura rápida, ele tende a não ficar atento ao comando que exige uma leitura do texto e a visão crítica de Monteiro Lobato. Então, a visão crítica de Monteiro Lobato, como a gente pode perceber aqui, ó, por esse trechinho aqui, ó, ele deixa claro o que a C está mostrando, tudo bem? A desqualificação do passado colonial, segundo a visão, né, política governamental da época, que vai nortear, entre outras práticas, né, as políticas de reforma urbana. Tudo bem? Galera, tudo tranquilo? Deu para entender aí a contextualização? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Então vamos seguir. De novo, ó, favela, Morro Santo Antônio, 1914, favela da Rocinha. Já contei para vocês, né, a origem do nome, como a gente pode perceber, mudanças, né, bem significativas, né? A gente pode reparar nas construções. Tem até uma historinha, né, que obviamente, sim, não há nenhum tipo de indício científico, mas esses soldados, né, que voltaram da Guerra do Canudos, utilizaram as caixas de madeira, a madeira das caixas, né, de armamentos de uma empresa alemã, Krupp, a mesma que patrocinou Hitler, as maiores, né, uma das maiores produtoras de armas no mundo até hoje, para produzir as suas primeiras casas, né, as suas primeiras residências de madeira e tal. Mas isso acho que é mais folclore do que prática, mas tem essa historinha que a gente acompanha, que é relatada, né, por alguns autores, tá bom? Sobretudo em livros de romance. E aqui a gente está percebendo, né, a favela da Rocinha, uma das maiores da América Latina, fruto, né, de uma evolução que culmina com a necessidade de morar perto do trabalho, a disputa pelo solo urbano, uma lógica, né, de mercantilização do solo, políticas públicas negligentes, uma infinidade de situações. O vazio, né, deixado pelo poder público, pela presença do Estado. O problema habitacional na cidade do Rio de Janeiro é antigo, com alguns de seus efeitos mantendo-se há mais de um século, como o tipo de moradia popular retratado na imagem, que nós chamamos de favela, palafitas, né? Muitos preferem utilizar a expressão comunidade, mas o processo de favelização é utilizado, né, dentro da geografia humana. Uma causa econômica e um resultado socioespacial, uma causa econômica, tá aqui, ó, e um resultado socioespacial associado diretamente à expansão das favelas, né, desse tipo de moradia, ao longo do século XX são. Reparem que o comando não está pedindo na sequência ou respectivamente, tá? A gente vai cortar aqui, vai cortar aqui, vai cortar aqui, vai cortar aqui. Geralmente vai estar na sequência. Então, o resultado socioespacial está aqui, uma causa econômica está aqui, tá? Então, nós temos, olha só. Uma causa econômica, mercantilização do solo urbano, beleza, disputa, né, pelo solo urbano, tá bom? Fortalecimento do comércio informal, tá?
O fortalecimento do comércio informal é mais um resultado, né, da pobreza, da miséria, dos mesmos fatores que levam, né, à formação de favelas. Tá legal? Crescimento do trabalho assalariado, isso é uma lógica imperativa, né, ao sistema capitalista, redução do financiamento habitacional. Na verdade, são políticas públicas, né, negligentes. Tá certo? E aqui nós temos na sequência segregação, que é a segregação socioespacial, não pode confundir com a autossegregação típica, né, dos enclaves fortificados, dos condomínios, tá bom? Então aqui é a segregação socioespacial. Deixa eu anotar aqui, ó, segregação socioespacial. Vou botar abreviado. Beleza? Então tá aqui, ó, a disputa pelo solo urbano, eu fiz um esqueminha disso para vocês, né? Que tem como resultado um processo de segregação socioespacial e a formação de favelas, né, se apresenta como um dos principais resultados, tá bom? Gente, sempre quando aparecer sócio, tem a ver com população, não é isso? Espacial, ou seja, tem a ver com a distribuição da população, das pessoas, dos indivíduos, né, no sítio urbano, né, como que se dá o critério, como que é estabelecido isso. É um critério mercadológico, né? Puxando mais, avançando um pouquinho mais, aproveitando a questão para aprofundar e para revisar, a gente pode falar também do processo de gentrificação, né? Esse enobrecimento, essa refuncionalização de determinadas áreas degradadas, né, para atender os interesses do mercado, ela intensifica ainda mais essa disputa pelo solo urbano, inclusive valorizando áreas degradadas, né, de menor especulação há décadas passadas, e com isso nós temos uma intensificação, né, do processo de favelização. Né? Um dos resultados também da gentrificação, né, processo mais recente, também é a intensificação e aumento e expansão das áreas favelizadas, das áreas segregadas. Tá bom? Alguma dúvida, meus amores, em relação à questão número 4? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Então tá aqui, ó, muita gente sem casa, muita casa sem gente, né? A Constituição de 88, o Estatuto da Cidade de 2001, contempla a função social da cidade, ou seja, as moradias, perdão, as construções da cidade têm que cumprir sua função social. E o que a gente mais percebe? Que aumenta o número de áreas, prédios fechados, né? Principalmente prédios fechados, esperando um processo especulativo, né? Deixa aqueles prédios fechados, esperando a presença do poder público, esperando, né, que o poder público vá lá e melhore as condições e, consequentemente, aquela área ganhe mais corpo. Olha, por exemplo, na região da Lapa, né? Prédios fechados, prédios abandonados, e nos últimos anos nós temos uma intensificação da gentrificação, né? O direcionamento dos empresários para aquela região, estimulando, obviamente, né, a orientação das políticas públicas, visto que os políticos, né, inclusive os prefeitos, são eleitos com muito apoio, né, desses empresários a essa mudança, e com isso eles valorizam bastante aquela área. Né? Então, uma lógica especulativa. Então, isso vai de encontro à legislação. A legislação diz que o imóvel precisa cumprir sua função social. E, além disso, aquele prédio vazio, ele tem um custo absurdo. Por quê? Ele deixa de pagar tributos, né? Ele não paga nada, é uma dívida absurda. Então, o que o Estatuto fala? Que é um processo de desapropriação, né? Ou seja, o Estado pode desapropriar aquele prédio, né? Pode pagar o valor estabelecido por lei para que possa ser fruto de uma reforma urbana, tá? Aí, na sequência, o problema é que, com a desindustrialização das metrópoles, a cidade deixou de ser o lugar de produção de bens e virou o próprio objeto da produção econômica, o solo como mercadoria, né? Em consequência dessa mudança, o número de imóveis vazios supera em muito o de famílias com problemas de moradia, como indicam os gráficos, ou seja, tem mais imóveis vazios do que famílias, né, desabrigadas para ocupá-los, né? Certo? Então é isso que o texto e o gráfico estão chamando a atenção, né? Certo? Beleza? Então tá aqui, ó. A contradição apresentada no texto e nos gráficos deve-se ao fato de que o espaço urbano possui simultaneamente os seguintes atributos: valor social e valor econômico.
Tudo bem? E você consegue perceber aqui o valor de uso e o valor de troca. Aqui representando a especulação. E aqui representando, olha só, o estatuto da cidade, né, que os imóveis precisam cumprir a sua função social. Tá legal? Certinho? Então nós temos aqui a representação, tá? Seguindo o que o comando fala, ó, a contradição apresentada no texto e nos gráficos. Beleza? Certo? Os outros poderiam ser gabaritos, né, para um outro comando, para uma outra proposta, né, para um outro encaminhamento, tá certo? Então, aqui está falando justamente sobre o conflito, né, entre o uso social e o uso e a visão econômica, né, empresarial do solo urbano, das suas estruturas, das suas construções. Tá legal? Então, temos aqui. Alguma dúvida? Não? Hein, galera? Alguma dúvida? Então, beleza. Vamos avançando aqui. O processo de desmetropolização, ou evolução metropolitana, né, é fenômeno muito estudado, analisado pelo professor Milton Santos. A gente pode analisar isso a partir dos anos 70, mas com destaque muito grande a partir dos anos 90. Observado no Brasil desde o final do século XX, é caracterizado, então, contrariando a lógica de metropolização, que vai acompanhar o processo de urbanização no Brasil nas suas primeiras décadas, né, no século XX, até determinado momento ali na segunda metade do século XX, a lógica, né, é de metropolização, principalmente o fluxo do êxodo rural, direcionado para um pequeno número de cidades, né, levando inclusive a macrocefalia urbana, onde um fluxo migratório direcionado de várias regiões, com grande destaque aí para o Nordeste, sendo direcionado para um pequeno número de cidades, com destaque para o Sudeste, mais precisamente, né, com maior ênfase, para São Paulo e Rio de Janeiro. Né? A industrialização se apresentando como a primeira e grande atividade econômica a criar emprego em massa numa área de cidade. O que nós percebemos? Né? Que é um processo de desconstrução industrial, o avanço, né, da lógica de deseconomia de aglomeração, há um processo de migração do parque industrial para outras regiões, sobretudo para áreas mais interioranas. Né? Então, nós temos uma clara relação de atração e repulsão. Se a gente analisar nas primeiras décadas, né, ao longo do século XX, em grande parte do século XX, melhor dizendo, a gente pode perceber que a metrópole atraía mais, né, a atração era maior do que a repulsão. Hoje a gente pode perceber que os fatores repulsivos cresceram muito. O custo de vida, né, o valor do aluguel, o valor do imóvel, o valor da alimentação, o transporte, né, é tudo muito caro, o custo de vida, né, os impostos, os tributos, né, viver nas metrópoles é muito caro. O desemprego que aumenta, inclusive com a questão não somente da modernização, né, econômica no setor secundário, a interiorização das indústrias, mas também a modernização no setor terciário. A gente precisa levar isso em consideração. O desemprego, a violência, o estresse, o congestionamento, a qualidade ambiental reduzida, é nesse sentido que as cidades médias, né, cidades de médio porte, entre 100, 200, 500, 600 mil habitantes, são os principais destinos dos fluxos migratórios. Né? Então, está muito relacionado ao processo, né, conhecido como êxodo urbano, a migração do êxodo urbano. Há um grande direcionamento de pessoas que então residem em áreas de metrópoles que se direcionam, né, em grandes metrópoles, que se direcionam para cidades médias, tá? Beleza? Então é isso. Vamos lá, vamos ver aqui as possibilidades de gabarito. Pela retração do setor terciário diante dos movimentos urbanos de compartilhamento de bens e serviços, então o setor terciário é o que se destaca, então uma terciarização muito forte, né? Sai o setor secundário devido à migração de indústrias, devido à interiorização industrial, pegando, né, o regionalismo do Rio de Janeiro, a gente vai perceber que a região metropolitana perde indústrias e a região do médio do Vale Paraíba é a região que mais ganha indústria, como por exemplo a metal mecânica, né? Ali em Volta Redonda, Resende, né? É a região que mais se destaca, é a segunda região em economia no estado do Rio de Janeiro, tá? E nas grandes regiões centrais das metrópoles, nós temos a questão, né, do setor terciário.
incluindo o setor terciário baixo, né? Aqueles que ofertam, aquele setor que oferta empregos de menor qualificação, menor exigência de qualificação e muitas das vezes ligados ao serviço informal, trabalho informal, como camelôs, ambulantes e por aí vai, tá bom? Conflito jurídico na regulação do solo urbano, como resultado da conurbação entre as cidades. Tá? A conurbação é um processo de expansão da mancha urbana, né? Integrando áreas urbanas de municípios diferentes. Tá? Então, está fora aí. Inclusive, a primeira parte aí, né? Está dizendo o conflito jurídico, né? Fugindo aí da lógica de conurbação também. Então, está totalmente fora. O registro de maior crescimento populacional em cidades médias, quando comparado às metrópoles. Então, está aqui, ó. Desmetropolização ou involução metropolitana. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, o gabarito C. Tá? Tranquilo? Então vamos avançar aqui na questão número 7, que eu acho que ainda dá tempo. Ao se avaliar as características da urbanização brasileira em seu período mais recente, é importante considerar os efeitos do processo de internacionalização da economia. Uma das tendências desse processo é reforçar a localização das atividades das cidades da região mais desenvolvida do país, onde está localizada a maior parcela da base produtiva que se moderniza mais rapidamente, onde estão as melhores condições locacionais. Tá? A tendência mostrada no texto segue justamente o que a gente discutiu. Tá? Que a gente vem discutindo aqui, utilizou inclusive a questão anterior para explicar determinadas transformações. Tá? Uma das grandes características, né, da urbanização do mundo subdesenvolvido é justamente as grandes desigualdades regionais que a gente pode perceber. Quando a gente fala sobre aquele regionalismo do Pedro Pinchas Geiger, né, que divide o território brasileiro dentro de um critério socioeconômico, né, dividindo, regionalizando o Brasil em 3 macro-regiões econômicas, né, ou regiões geoeconômicas, a Amazônia, o Nordeste, o Centro-Sul do Brasil, a gente pode perceber o predomínio, né, de aparato tecnológico, de controle populacional, de presença populacional, de controle financeiro, certo? No Centro-Sul. E dentro do regionalismo do IBGE, do regionalismo de ordem política administrativa, né, para favorecer a aferição de dados, né? Dados importantes, de grande importância para a administração pública, né? Dividindo o Brasil em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, a gente pode perceber a grande concentração no Sudeste, né? E também porções do Sul do Brasil. Então, uma das grandes, né, características da urbanização de um país subdesenvolvido, além de um processo extremamente acelerado e caótico, né, resultando em diversidade de problemas socioambientais e socio-urbanos, é justamente a grande desigualdade entre as regiões, que o texto deixa claro. Tá bom? É reforçar a localização das atividades da cidade, nas regiões mais desenvolvidas do país. No caso do Brasil, Sudeste, onde há a localização maior parcela da base produtiva, onde se moderniza mais rapidamente, maior oferta de laboratórios, de pesquisa, universidades, né, os maiores interesses das políticas públicas, né, e onde estão as melhores condições locacionais. Dinamiza as redes urbanas em escala nacional, a questão não está falando sobre isso, inclusive a rede urbana, né? A rede urbana, né, dos países subdesenvolvidos, ela também apresenta, né, uma baixa integração, né, que a gente pode perceber. Dá origem à formação de inúmeras metrópoles no interior do país, não tem isso, né? Reforça a desigualdade espacial no Brasil. Então, está aqui, ó, a gente pode pegar aqui a C como nosso gabarito e o texto, né, deixa claro essa relação aqui, ó. O texto deixa claro essa relação, tá? Reforça as desigualdades espaciais no Brasil. Tá bom? Então, mais uma interpretação necessária para se chegar ao gabarito. São questões que a gente corrigiu hoje, questões com grau de dificuldade bem elevado, que pega muito, né, na necessidade de interpretação, o aluno ficar atento, né, ao comando da questão, à interpretação do texto, tá? Várias pegadinhas aqui ao longo dessas questões, tá bom, gente? Alguma dúvida? Então, é isso.